Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente. E aqui eu gosto muito de usar o Flipchart, quem conhece, né, quem já vê aqui as lives no canal, se você não vê e quer saber mais sobre saúde mental de um jeito prático, de um jeito que seja descomplicado, mas principalmente que te dê uma solução, eu sugiro você se inscrever e deixar um like aqui se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas. Bom, tá uma coisa aqui nesse Flipchart um pouco complexo de entender, mas eu vou explicar de forma bem simples para você e que eu gosto de colocar, e assim, uma forma que eu mesmo gosto de estudar, né, de pensar, de ir colocando por ordem de procedimento, ordem de intervenção que nós vamos fazendo até que a gente chegue no resultado que a gente quer. A gente quem? É a gente que da medicina em geral, né? Psiquiatria, enfim, é medicina, não sei que tem confusão ainda, mas a gente coloca aqui como se fosse um flowchart ou um algoritmo. Isso daqui não quer dizer que quando você vai atender um paciente na clínica, você tem que seguir totalmente isso. Mas é importante termos, né, padrões que são definidos como aqueles que mais funcionam e que não há dúvida de que isso funciona, que é muito replicado. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, sim, isso é verdade, por isso que a experiência do médico é importante. Mas se o médico ele não tem isso muito claro, este plano, esse consenso, essa evidência científica, ele corre o risco de basicamente colocar a saúde do paciente ao acaso, à sorte ou à experiência única e exclusiva dele, que nunca é algo que vai ser maior do que todo o restante, pelo contrário, isso também vai ser enviesado. Agora, não quer dizer que isso não pode ser adaptado conforme cada um de nós vai atendendo os pacientes. Eu mesmo, claro, dependendo do caso, vou adaptando, mas esse é o tratamento em que deve ser ali a base do tratamento para o pânico. Então você que tem transtorno de pânico, é importante entender o que é isso, é importante que você tenha mais ou menos claro, não precisa decorar, tem o vídeo, você pode anotar, eu vou dando as referências, por quê? Porque não pode sair muito disso, senão você está fazendo um tratamento que seria um tratamento, não é errado, é subotimizado. O que é isso? É aquele tratamento que mais ou menos deixa você não tão mal, tira as crises, só que não recupera a vida. E isso é algo que não sei se é pior ou não do que não tratar, porque isso vai se prolongando, e isso faz com que você, de fato, vá tendo cada vez mais perdas, não só em termos da questão do sofrimento, mas também perdas de relacionamentos, perdas financeiras, perdas relacionadas à própria parte cognitiva. Mas calma, isso tudo é com o tempo, não precisa ficar ali, digamos, aflitos agora. Por quê? Porque esse tratamento ele é o mais eficaz que a gente conhece, só que tem muita confusão. Tem muita confusão em termos de remédio? Tem. Agora, tem muita confusão em termos de terapia. Né? De fato, né, se fala, e isso é verdade, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é a mais eficiente para todos os quadros ansiosos, é o padrão ouro, que aquele que é assim, melhor do que todos, tem a maior chance de cura e que não depende de sorte. Só que o que é muito difícil de explicar é que a TCC ela é como se fosse um treinamento de neurônios, treinamento de neuroplasticidade. Quando ela foi inventada, ou quando surgiram esses termos, nem se sabia direito esse conceito. Mas hoje a gente vê que, de fato, o que é a TCC? Ela é um treino cientificamente comprovado de neuroplasticidade e que nenhuma TCC é específica para todos os quadros. É como um treino de musculação e você não... obviamente, né, se você quer treinar o braço, você não vai treinar a perna. Quer dizer o quê? Que ela tem que ser específica para determinado quadro. A ideia é que nós temos, isso é estudado, os componentes da TCC, ela tem vários componentes, como se fosse um roteiro de academia, vamos dizer assim. A gente tem aqueles componentes que são os componentes essenciais para cada um dos tipos de quadro. Isso é algo que, infelizmente, é difícil de explicar, mas se esse componente essencial ele falta,
basicamente o quadro, ele tem, o tratamento com TCC tem uma eficácia muito baixa, e aí dá a impressão que nada funciona e a gente se sente perdido, tá? Mas o que eu posso garantir para você é que se tem algo que, tanto pela minha experiência pessoal, quanto pela minha experiência clínica e também em relação a diversos estudos, o quadro que é mais rápido e com uma maior chance de, não alívio, mas de recuperação completa e manutenção dessa recuperação que nós temos, é o transtorno de pânico, e isso é uma boa notícia. Vamos tentar esclarecer então, tá? Bom, o primeiro passo para tudo, né, é a gente ter ideia do diagnóstico. O diagnóstico psiquiátrico, ele basicamente é uma convenção de sintomas que nós vemos que acontecem mais ou menos juntos e que isso acaba prejudicando muito a vida da pessoa, tanto em termos de sofrimento, quanto em termos de relacionamentos, quanto em termos produtivos. Não quer dizer que o transtorno de pânico ele tem uma alteração biológica que nós sabemos que é totalmente diferente, por exemplo, da ansiedade generalizada. Aliás, a gente sabe que não é, mas nós damos esses nomes basicamente um único objetivo útil é de que nós possamos determinar qual é o alvo do tratamento. Por quê? Porque se esse nome também não significasse nada, ele não ia existir, mas tendo esse nome a gente consegue mirar o tratamento naquele alvo e conseguir medir se está funcionando ou não. É comum que as pessoas que tenham quadros ansiosos, eu sei que tudo isso provavelmente vai parecer muita novidade, elas tenham diversos componentes e diversos tipos, né? Então, eu mesmo eu tinha sintomas de de TAG a vida inteira, e tive um momento em que eu tive um transtorno de pânico. E é muito comum ter essa intersecção. Por isso que o importante não é a linha de terapia pelo nome teórico. O importante é qual é o treino que eu tenho que fazer, por quanto tempo, de que forma, com que frequência, com que intensidade, para que essas áreas que estão hiperativas diminuam e as áreas naturais que o nosso cérebro tem de controle, de balanço, de equilíbrio emocional, e todos nós temos isso, qual é o tipo de treino que eu faço para que essas áreas elas sejam de fato religadas. E isso sim é regido pelos princípios da neuroplasticidade, e um dos princípios é o princípio da especificidade. Como assim? Uma área ela é trabalhada caso você faça alguns tipos de treinos específicos para a função daquela área. Então, a gente tratar ali como se fosse ansiedade generalizada, que tem outros alvos, é diferente de pânico. E é por isso que, assim, a atividade física ajuda, mas não tem como a atividade física por si só tratar o quadro. Por quê? Porque ela não é específica para o circuito cerebral que está alterado. Mas vamos entender então na prática como se faz esse tratamento, e isso você pode acreditar em mim sem problema nenhum, mas isso você pode também ver no NICE, que é o protocolo britânico, o sistema de saúde britânico, no próprio protocolo da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, americana, e no protocolo aqui também da Austrália, que é o mais fácil de ler, tá? O melhor deles é o CANMAT, o canadense, mas o canadense ele não está tão atualizado e não é tão fácil de ler, tá? Esses são mais fáceis de ler e vocês podem pesquisar isso, tá? Não precisam, aliás, nem devam acreditar em mim. Só que isso dá para você uma luz que, infelizmente, poucas pessoas têm, independentemente do nível financeiro. Bom, vamos lá. Então, o diagnóstico ele é basicamente um conjunto de sintomas. Não é para ser tão difícil o diagnóstico, principalmente de quadros ansiosos, mas não faça isso sozinho. O diagnóstico de transtorno de pânico ele tem que ter 3 componentes obrigatoriamente. Pelo menos 2 deles têm que estar presentes, tá? Um primeiro são crises, né? Crises de pânico. Quantas? 2, pelo menos. Calar 2. Com uma crise pode ser também, viu? Mas 2 crises. 2 crises na vida. Então, esse componente é um deles. Crise de pânico tem vários sintomas de descarga adrenérgica, uma rajada de adrenalina que seria feito para quando o nosso corpo
fosse ameaçado de forma extremamente agressiva, quando houvesse uma ameaça de morte, ou tanto nossa quanto de alguém que é importante para a gente. Nosso cérebro não diferencia muito bem isso, e que você tem que usar todos os recursos, tanto físicos quanto em termos de concentração, para que você possa fazer algo que acabe com aquele perigo. A questão é que isso é chamado de reação de medo, é basicamente mediado pela amígdala. Esse nome não é muito bom, porque a amígdala, na verdade, ela faz parte do nosso circuito de defesa do corpo. De defesa e de ataque, claro, para defender coisas que são importantes. Mas não necessariamente isso vai dar uma sensação de medo. O problema é que quando isso daqui ocorre no pânico, a crise de pânico nada mais é do que esta crise de medo, que é esse sistema de defesa extremamente potente que nós temos, que serve para gerar muita energia, muito oxigênio para o músculo e uma visão muito focada no inimigo. Isso acontece de repente sem que haja perigo nenhum no ambiente. E aí é muito importante entender que assim, não caia em nenhuma explicação que alguém vai te dar por que você teve essa primeira crise de pânico. Por quê? Porque a gente consegue ver alguns fatores de risco, mas nós não temos isso, tá? Nós não sabemos a resposta. E eu entendo que todo mundo vai procurar, e além disso também saber a resposta não tem nenhuma utilidade para que você possa se libertar disso. Por quê? Porque para ter o diagnóstico de pânico não basta crise de pânico. Tem que ter pelo menos um mês em que você está preocupado com as crises. Preocupado se você vai ter novas crises, preocupado se o médico fez o diagnóstico certo, preocupado se não tem um exame a mais para fazer, porque pode ser que você tenha um AVC. E essa preocupação faz com que você também tenha alterações comportamentais no sentido de ficar checando sinais precoces que podem indicar um pânico. Então a gente vira como se fosse ali um super scanner mental em que automaticamente você está varrendo o seu corpo inteiro procurando sinais de que alguma coisa pode estar errada. Eu não preciso nem dizer que se a gente procura isso, a gente vai achar, e que isso vai obviamente deixar a gente mais ansioso, e talvez isso vá alimentar o pânico e vá fazer com que a pessoa fique cada vez mais se sentindo frágil, tá? Então o pânico ele tem que ter obrigatoriamente isso, tá? Pelo menos um mês. Se não tiver, se tiver só crises, isso não é diagnóstico nenhum, 40% das pessoas vão ter. E ele também tem a questão da alteração comportamental. Você começa a mudar a sua vida por conta disso. Você começa, de repente, a escolher um caminho diferente, a dirigir para lugares que não são tão distantes da sua casa, ou, de repente, você estava indo de carro, você está indo de carona, ou está indo só com seu marido, com a sua esposa. A gente vai mudando o comportamento, mas não é porque a gente quer e nem porque isso é mais conveniente. É pelo fato de que, se eu tiver uma crise, opa, eu sei que vai ter alguém lá para me acudir. Se esse comportamento começar a ficar muito intenso, a gente acaba dando o nome de agorafobia, que basicamente é o medo de você passar mal em qualquer lugar que seja impossível você escapar ou seja muito vergonhoso, tá? A agorafobia ela é um diagnóstico que pode vir sem pânico, tá? A agorafobia. A maioria dos casos eles vêm juntos, mas pode, por exemplo, a pessoa ter agorafobia pelo medo de cair ou de ter uma diarreia, tá? Então, pânico, crises e preocupação, isso tem que ter. O hiperfoco nos sintomas físicos, dificilmente não vai ter também. Pode ou não ter essa evitação maciça de lugares, de ambientes, mas aí tem que ser pelo medo de poder passar mal e ser vergonhoso ou não conseguir ajuda, tá? Esse tem que ser o motivo. E isso, como é que a gente descobre? Perguntando para você, né? Você mesmo se perguntando, qual é o pior cenário que eu imagino caso isso ocorra? Aí está a chave do diagnóstico, tá? Bom, uma vez que a gente faz esse diagnóstico ele não deve ser difícil fazer, mas eu entendo que, claro, a maioria das pessoas aqui não são médicas, mas todo psiquiatra, todo psicólogo deveria saber fazer, e mesmo um clínico geral. Aí a gente vai estabelecer a intensidade disso. É claro que aqui é importante que você faça exames, tá?
Principalmente se for a primeira crise de pânico que você nunca teve. Vá ao pronto-socorro. Não entre na internet e veja a diferença entre sintomas de infarto e sintomas de crise de pânico. Por quê? Porque não tem como nós sabermos. Não tem. Isso porque eu sou psiquiatra falando, não tem como nós sabermos nem excluirmos. Isso basicamente vai deixar você meio perdido. Você pode até digitar, não vai ter nenhuma resposta clara. Então a primeira vez você tem que ir. Para quê? Para que você seja avaliado, em geral, por um cardiologista, por um clínico geral, coletar exames simples de sangue e um eletrocardiograma. Eles são a primeira linha. Às vezes você vai ter que ficar um tempo mais no hospital. Por quê? Porque pode vir alguma alteração no seu coração que o médico ficou na dúvida pelo eletro. E ele possa pedir ou enzimas seriadas para ver se há alguma alteração no seu coração, mas pode ser que não tenha e você vai embora e isso não quer dizer que você tenha nada cardíaco, tá? Então arritmia, extrasístole, taquicardia sinusal, isso tudo é normal. Todo mundo tem, isso aí não quer dizer nada, isso não é um diagnóstico, tá? Basicamente quer dizer exame normal. O que acontece é que a gente vai ver no Google e isso gera uma memória catastrófica. Por quê? Porque você precisa ter controle sobre aquilo. É uma sensação de morte. Você não sabe quando vai vir de novo. E muitas vezes, assim, o cardiologista ele acaba medicando a pessoa por uma ansiedade dele. Isso não é bom. Por quê? Porque uma das estratégias, a primeira delas, é você ter certeza que aquilo é uma crise de pânico, uma certeza. Que primeiro, racionalmente, né, não é que você já vai acreditar que aquilo não tem o poder de te matar. Então isso precisa estar ali muito claro. E quando o médico, né, ele acaba falando, olha, não tem nada, mas toma aqui o propranolol, né, que é o que eles mais dão, né, o beta-bloqueador. Isso gera uma mensagem ambígua, né? Basicamente isso alimenta a ansiedade. Se ele der para você, o que é importante você perguntar para ele? Bom, eu estou tomando isso daqui para quê? Qual é o meu diagnóstico? Tá? Se ele falar que o seu diagnóstico é ansiedade e ele está dando propranolol, você vai pegar essa informação e você não vai considerar. Por quê? Porque ele é cardiologista, da mesma forma que eu sou psiquiatra, e propranolol ele tem, enfim, usos muito restritos, tá? Não trata ansiedade. Basicamente isso trata a ansiedade do cardiologista. Agora, além disso, é importante você perguntar, olha, se ele enrolar, enfim, se não entender, eu tenho alguma atividade, alguma restrição de fazer alguma atividade física na minha vida? Se ele responder que não, pronto, acabou. É isso que a gente precisa. Vai vir muita dúvida, você vai ver na internet, você vê no Google, eu entendo, mas é isso. Por quê? Porque, assim, ele pode até não conseguir te explicar por que ele está ali meio na dúvida, porque é difícil a gente ver outra pessoa sofrendo e ele não é preparado para isso. Nada de errado. Só que isso tem que ser uma resposta clara, porque se você não tiver, isso é um indicativo de que, bom, de fato, isso é esse alarme falso desesperador que vem, e o alarme falso é a parte menos importante do pânico. Eu estou te falando porque eu tive uma crise de pânico. E eu sei que isso é difícil para você que está ouvindo, mas isso é a mais pura verdade, é isso que vai ajudar você a sair desse quadro. Por quê? Porque não há nada pior para o ser humano do que ter essa preocupação de algo que é horroroso e sobre o qual você não tem controle nenhum. Isso é desesperador. Então, o período entre crises é muito mais sofrido do que a própria crise de pânico em si, que normalmente atinge o pico em 10 minutos, raramente passa de 20 minutos, mas depois podem vir sintomas ansiosos, tá? Não tem problema, isso é normal do quadro, tá? E ninguém sabe isso se não é o médico, porque eu também não sabia, eu queria fazer passar isso, tá? Mas é importante isso começar a ficar claro. Bom, a intensidade, né? A gente pode classificar, né, os nossos nomes como média, ou uma intensidade leve, ou uma intensidade mais, vamos colocar aqui, né, intensa, severa ou grave.
São termos que assustam, mas são termos que nós usamos. Com base no que você vai saber isso, ou o seu médico vai te dar isso. Tem alguns testes que podem ajudar, né? O teste mais utilizado completo, né, para pânico é o PDSS, que é um teste um pouco prolongado, mas assim, o teste ele vê muita frequência dos sintomas, esse vê também o quanto atrapalha. O fato é o quanto isso está, digamos, deixando você totalmente paralisado para as coisas que você gostaria de fazer. Então, o quanto que isso está atrapalhando você em termos profissionais ou de estudos, o quanto que isso está atrapalhando você em termos das relações, está fazendo você se isolar ou você ter que sair mais cedo ou recusar convites, o quanto que isso está impossibilitando você de trabalhar, o quanto que isso não permite com que você saia de casa sozinha, o quanto que isso não permite que você fique em casa sozinha também, as duas coisas podem ocorrer. Então é o quanto que o pânico está deixando a sua vida limitada, tá? E por que isso é importante? Porque isso, nesses casos exclusivamente, a gente teria a indicação de introduzir um antidepressivo, que é um nome péssimo, ele não serve para depressão, ele é uma molécula, né? Mas tem que mexer obrigatoriamente com a serotonina, mais uma terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental para qualquer quadro ansioso, ela sempre vai estar presente, tá? Aqui, às vezes, a gente coloca nas 2 primeiras semanas um benzodiazepínico. Que raio de coisa é essa? Benzodiazepínico é um anticonvulsivante, foi descoberto originalmente por epilepsia, e esses nomes eles não fazem o menor sentido, mas é esse o nome, e ele basicamente vai fazer com que você tenha uma ativação imediata do GABA, que é um neurotransmissor rápido e inibitório, tá? Exemplos: clonazepam, Rivotril, alprazolam frontal, lorazepam, Lorax, midazolam, Dormonide, diazepam, Valium. Todos esses são remédios benzodiazepínicos que devem ser usados ali 2 semanas, 4 ao máximo. E não há nenhum lugar no mundo e nenhum protocolo desses, e nem o protocolo brasileiro, diz que isso daqui tem que ficar por muito tempo. Qual que é o problema? Isso aqui é muito gostoso. Muito. Mas ele serve exatamente para quê? Porque no início do antidepressivo você pode ter alguns efeitos colaterais, inclusive uma piora de ansiedade. E ele demora 4 a 6 semanas para fazer o efeito. Isso nesses casos aqui, tá? Por quê? Porque isso tende a ser mais rápido. Agora, se você tem um caso desse e você opta por não usar, pode ser que funcione também. Claro que isso não é comum, mas, por exemplo, vocês podem ver o relato aí, né, da Márcia, que ela tinha um quadro bastante grave. Ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia cozinhar, não conseguia ter autonomia, e ela começou a não conseguir olhar o WhatsApp mesmo por conta de ser um desencadeador do sintoma de pânico. E isso vai acontecendo, as pessoas vão ficando enclausuradas, porque o nosso cérebro ele trabalha com o princípio de que eu faço alguma coisa, eu tenho uma recompensa, eu vou continuar fazendo essa coisa. E tem uma recompensa, porque a recompensa ela pode ser um ganho objetivo, né, uma coisa prazerosa, ou um alívio. E quanto mais rápido, mais é essa que o cérebro vai entender que funciona. Então começa a ficar cada vez de fato mais difícil, e quanto mais a gente evita, mais restrito fica e fica pior. Eu sei, isso não é sua culpa. Por quê? Porque isso é uma armadilha que o cérebro faz pra gente. Eu já passei por essa armadilha, é desesperador. Por quê? Porque você evita de fazer as coisas, não melhor, você evita mais e você fica totalmente sem saída. Então, se você sente isso, não é vergonhoso. E se você conhece alguém que sente, uma coisa que seria absurdamente incoerente é você julgar isso e julgar ainda mais como uma pessoa fraca, porque senão você vai ter que julgar todas as pessoas que já tiveram isso como pessoas fracas, inclusive a mim mesmo. Então, se você está aqui prestando atenção no vídeo até agora, isso é uma alteração em neuroplasticidade, ou seja, o cérebro não está conseguindo moldar ou reativar vários caminhos
conforme a gente vai aprendendo as coisas. Ele está travado num único modo de funcionamento, tá? Mas se você não quiser fazer, se você fizer a TCC, ela funciona também para quadros graves. É que às vezes fica muito insuportável e a gente precisa acelerar o processo, tá? Mas esta é a única função do antidepressivo no tratamento dos transtornos de ansiedade, tá? Especificamente é isso. E esses daqui, eles deveriam ser remédios para você tolerar o início. Mas por que não é bom manter essas medicações? Porque além delas serem muito gostosas e coisas que você vai ter um alívio, que é muito gostoso, que é muito rápido, você não precisa de pouco esforço, isso vai te deixar dependente. Você, eu, qualquer ser humano, tá? E isso a gente sabe. E não que a gente não vá gostar, por quê? Porque tudo que causa dependência dá esse prazer rápido. Mas não é por isso só. Isso vai deixar você dependente dele, mas ele tende a ir perdendo o efeito com o tempo, porque ele não trata o quadro. Se você para, 90% de chance de você ter uma recaída além de uma abstinência. O problema é que a vida não é assim, né? Mas a gente vai mudando um passo de cada vez. Se você toma, também não é uma hora para outra que vai causar uma calamidade. O importante é você focar em qual é o processo de eu melhorar. Porque se você não melhora, você não consegue tirar remédio, não. E se você melhora, você vai ver que você vai tirando o remédio com muito mais tranquilidade. Porque você vai ter outras coisas na vida que estão sendo importantes também, tá? Bom, então a gente entendeu que pânico é crise mais preocupação, pode ter uma alteração comportamental, de evitação, e se isso estiver muito intenso a gente chama de agorafobia. Quadros médios, leves e intensos, os três respondem a TCC e somente nesse está indicado a gente utilizar antidepressivos. E por que cargas d'água? Você pode estar me perguntando. A gente coloca esse antidepressivo já que ele piora no início. Porque todos os antidepressivos, né, você pode me falar sobre a serotonina, sobre a noradrenalina, sobre a dopamina, basicamente eles não agem devido a estas substâncias. E isso é um conhecimento também que já está meio que consolidado, né? Não é uma dúvida. E a gente ouve muita coisa, infelizmente, na internet, mas não tem problema. A ideia é que isso é uma forma com que, indiretamente, eles facilitam a construção de novas sinapses. E o que é essa tal de sinapse? A sinapse é mais ou menos como se fosse um disjuntor do cérebro. Assim, o nosso sistema nervoso, ele é um sistema elétrico. Os neurônios, eles se comunicam por eletricidade, é muito rápido. E aí, só que eles não são unidos como um fio só. Eles têm essas sinapses em alguns lugares. Para quê? Para que a gente possa, dependendo do que está acontecendo, mudar qual é o circuito que vai ser ativado naquela hora. E aqui não está dando para ativar outro circuito, senão esse circuito de medo e fuga. Tá? Muita informação? Sim, é muita informação. E eu gostaria de poder falar para você de outra forma, mas essa informação que funciona e essa informação que faz você ficar livre disso, e isso não é minha opinião. E você pode perguntar para os consensos, você pode perguntar para qualquer psiquiatra que tenha um mínimo de formação que não seja um psiquiatra muito, muito antigo. Porque mudou bastante a psiquiatria, tá? Então isso daqui é o jeito que a gente faz para tratar, e a ansiedade é isso, ela é um excesso, é uma prisão num circuito de fuga e basicamente e fraqueza, né? Na verdade não é nem um circuito de medo, né? É um circuito de que você evita e além disso você se sente cada vez mais frágil, tá? Não é de propósito, a gente consegue reverter. Então eles são utilizados porque e principalmente os serotoninérgicos, porque eles permitem com que você tenha uma facilidade nisso e eles não dão sono, ou um sono que você não se concentra. Por quê? Porque para você fazer este treino de neuroplasticidade, que é a terapia cognitivo-comportamental e tem 1 milhão de tipos, você precisa de alguns critérios, e um deles é você tem que estar atento na hora, você tem que ter atenção e você tem que estar disposto a fazer. Então ninguém consegue fazer por você e já tentaram, eu não consigo. Depois dos 25 anos nós não conseguimos fazer nada que a pessoa não dê consentimento e ela aprenda. Então precisa ter uma intenção, precisa ter uma atenção
tem que ter, né, claro, um método em que você sinta que você é desafiado de forma não dolorosa e que você ganhe esse desafio. É só assim que você consegue substituir uma memória que ficou ali, né, sendo reforçada de medo por uma outra memória, uma memória de que aquele medo não é real e, além disso, eu sou mais forte que ele, porque o circuito do medo e da ansiedade, isso é uma coisa relativamente recente, mas enfim, isso é um entendimento que está tendo hoje em dia. Ele não é um circuito que ele é contrário à calma, não é. Ele é um circuito que é para defesa do corpo ou defesa das pessoas importantes para você. Então ele é um circuito que o contrário do medo é o quê? É o ataque, não é a calma. Por incrível que pareça, né? Muita informação. Mas assim, isso é novo, não precisa entender. Mas resumindo aqui, você entender a função do remédio e entender por que a grande parte das pessoas não deveria usar remédio. E se você está usando o remédio, ele vai dar efeito colateral no início e depois pode ser que ele perca o efeito porque simplesmente não foi feito o resto. Ou pode ser que ele continue com outros efeitos colaterais. E Rivotril, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam não tem nenhuma indicação na psiquiatria de ser usado, a não ser neste período. Mas se tudo isso está ocorrendo com você, você faz parte da grande maioria da população brasileira e não tem problema. A gente vai primeiro melhorar, porque se você não melhora e não consegue ter esta memória permanente de que você é mais forte do que isso, de que você tem a capacidade, isso tudo não é racional, você tem que sentir, de tolerar um pouquinho desse desconforto, né, que seria essa retirada. Se você não fizer isso, vai ser uma tortura, mas fazendo isso você consegue melhorar em cerca ali de 2 semanas. Por quê? Porque é muito rápido para tratar o pânico. Mas vamos lá. Então, aí, de qualquer forma, você vai escolher se você vai ou não dar a medicação, tem que informar para o paciente isso. Então, você tem que educar, né? Como que é o diagnóstico, ou seja, tem que explicar para ele quais são os reais inimigos. O inimigo não é a crise, por mais que a crise seja desesperadora, o inimigo é a preocupação com a crise, a hiperchecagem e tudo que você faz e deixa de fazer para evitar ter crise. E isso não é para ser uma crítica, por quê? Porque isso é insuportável, tá? Mas esse é o diagnóstico, é isso que está escrito no manual lá do DSM, que é o manual oficial dos diagnósticos, está escrito isso lá. Mas explicar também como funciona o tratamento, que o tratamento ele é um treino de habilidades verbais, de habilidades intelectuais, um treino de habilidades cerebrais, e eu ia falar que a parte verbal, ela não é muito importante. Quer dizer o quê? Quer dizer que, para alguns casos, a gente pode ter que ir conversando e falar um pouco de algumas coisas do passado, na medida que isso seja útil para o presente. Mas nem sempre é útil, e aqui também não é tão útil. Ou seja, você não precisa, aliás, nem deve fazer nenhum tipo de terapia que fique falando do seu passado se você tiver pânico. Por quê? Porque não funciona, a gente já sabe disso. E nem terapias de relaxamento muscular. Por quê? O relaxamento muscular ele funciona muito para ansiedade generalizada. Aqui não funciona, tá? Aqui a TCC ela pode ser feita de várias formas e ela tem vários tipos de habilidades, né? Tanto de relaxamento, de calma, de tranquilização, habilidades de mudança de pensamentos, habilidades comportamentais, prevenção de recaída. Mas cada quadro tem a sua raiz, ou seja, tem aquela intervenção que vai ali ser cirúrgica para esse circuito, e eu falo desse circuito em outras lives, falo na maratona, não é um negócio super legal de entender e não tem muita relação com o que você já ouviu e não tem o menor problema, tá? Por quê? Porque basicamente você não melhorou e não tem nada de errado com você, você só não foi tratado e a maioria das pessoas não é. Então, aqui, ó, quais são as 2 únicas intervenções da TCC que são, assim, excepcionalmente mais fortes que as outras? Você conseguir mapear os seus pensamentos relacionados ao pânico e você conseguir repetir, mesmo que você não acredite no começo,
que aquilo é um pensamento falso, entender que aquilo é causado pelo pânico. A gente chama isso de reestruturação cognitiva, um nome muito complexo, né? Mas aqui é basicamente você entender que sua cabeça está mentindo para você. Mas isso ainda não é nem necessário se você não quiser. Por quê? Porque isso daqui é a intervenção que, se feita sozinha, sem que haja o resto todo, você consegue 7 vezes mais risco, né? Mais risco de cura, né? Que a gente chama de odds ratio, né? Não, você tem 700%, ou seja, 7 vezes mais risco mais chance de melhora do que se você fizer todo o resto junto. E isso eu sei que é estranho, eu sei, nunca ninguém te falou, e eu também estou tentando ver aqui para falar de uma forma mais direta, mas que também não te assuste e nem ofenda as outras pessoas. Por quê? Porque tem muita briga, tem racha, enfim, questões de linhas culturais, porque antes não tinha nada o que fazer, tá? E todas elas hoje estão ali nesse meio da neurociência, só que isso daqui, a gente, antes de saber até da neuroplasticidade, isso daqui já funcionava. E isso também é extremamente checado, várias meta-análises que mostram que esses 2 componentes eles são os mais importantes. Os outros podem ajudar? Olha, podem, ou na maioria das vezes não fazem nada. Mas se você faz só os outros e não faz isso, você está num tratamento mais ou menos, tá? Mais ou menos assim. Provavelmente você vai ter um alívio da crise, só que não é a crise o inimigo. Para a gente considerar que a pessoa de fato entrou em remissão, ela tem que estar o quê? Sem crises, sem preocupação com as crises, sem evitação de nada e nem pensar em mudar qualquer tipo de tarefa por conta das crises. Isso é a definição de remissão do pânico. Se você melhorou as crises, mas você não ficou totalmente... A ideia é essa, não vem na cabeça a possibilidade de ter crises. Não é você forçar para que não venha, porque às vezes a gente vai ter que fazer isso aqui, né? Mas se a gente força para alguma coisa não vir na cabeça, essa coisa vai vir na cabeça, né? A gente sabe disso. Então, por isso que o pessoal da propaganda usa, não compre hoje, não faça isso, porque senão ele prende muita gente. Então aqui é uma coisa para você criar uma memória de fato muscular. Não é uma memória muscular, é uma memória ali na amígdala e no seu hipocampo de que aquilo ali não é uma ameaça, tá? Então, resumindo, TCC você pode substituir por um treino de neuroplasticidade, pode substituir por um treino de habilidades, mas o importante é você entender qual é o componente raiz que a TCC tem que trabalhar para o determinado quadro. E no pânico, esse componente raiz é a exposição interoceptiva, e esse tratamento, único e exclusivamente, ele tem 7 vezes mais eficácia do que fazer todos os outros componentes da TCC sem ele. E eu sei que isso não é algo que provavelmente você viu, porque eu nunca vi isso sendo divulgado na internet, muito menos no YouTube. Mas isso é a mais pura verdade. E aqui tem todo um processo para fazer, não é nada doloroso, não é para ser doloroso, e nada é mais doloroso do que a expectativa de perigo que esses quadros dão. Mas eu sei que não é fácil, não ouviu, e não faça sozinho. Tem livros, até você pode tentar ver. Eu recomendo que isso seja guiado, tá? Por um psicólogo ou por um psiquiatra que tenha pelo menos ali algum tipo de orientação, porque isso foi estudado também que faz diferença, tá? Mas assim, essa é a intervenção. E você vai precisar fazer quanto dela? Em geral, umas 12 a 15 horas. Isso é uma média. Foi estudado também, né? Então, de fato, é um treino, e isso precisa ser feito de uma forma que seja focada no quadro que você tem, de uma forma que seja desafiadora, porém não dolorosa, e de uma forma em que você consiga sair do treinamento, do exercício, com a sensação de que você ganhou da ansiedade. Por quê? Porque isso, repetidamente, não demora tanto tempo. É possível ser feito em 4 semanas e é possível ser feito em 4 dias. Mas isso são uns noruegueses um pouco diferentes, que eles têm esse programa lá e que funciona também. Mas aí você fica com o terapeuta repetindo isso incessantemente durante 4 dias. Mas
Isso daqui é digamos, o pilar, essa daqui tá a raiz, é o caule, o alicerce que sustenta tudo, tá? E eu sei que se você já fez TCC, provavelmente você não fez isso caso você tenha pânico, tá? Bom, aí você faz isso, normalmente a gente coloca, tá? Que a gente dá um prazo de 10 a 15 sessões, mas assim, se a pessoa for direto para isso, é muito rápido. É que 10 a 15 sessões, porque muitas vezes a gente vai ter que educar e vai ter que ir trabalhando outras habilidades para a pessoa conseguir tolerar isso, tá? Agora, não é para passar disso daqui, tá bom? E 10 a 15 sessões. Em geral, assim, ó, em 2 meses, se não tiver passado isso, é porque alguma coisa está errada. Ou não é pânico, ou alguma coisa está muito errada no tratamento, tá? E eu sei que também você pode soar estranho, mas basicamente eu sou psiquiatra clínico, eu atendo na prática e além disso, eu também pergunto para todo mundo que é melhor do que eu nisso, e isso é um quadro que é fácil de tratar, nem deveria chegar no psiquiatra. Mas uma vez que você então sabe que aquilo é um pensamento falso, você provou para o seu corpo que aquilo não é falso e quando você prova, ele não consegue ter a crise de novo, tá? Ou o pensamento ele começa a desaparecer. Aí a ideia é que você comece a recuperar aquilo que o pânico tirou de você, porque ele rouba coisas. Ele rouba, às vezes, a nossa paz, mas ele rouba relacionamento, porque a gente está mais distante, ou ele atrapalha muito o relacionamento, você evita lugares, você evita situações, você evita comidas até, né? Às vezes tem algumas que não são nem saudáveis, mas assim, não é nem porque é uma escolha, porque você não pode. Então aqui recuperar o que o pânico e como qualquer quadro ansioso, o que a ansiedade roubou de você, porque de fato a gente trata porque tem muito prejuízo funcional em termos de relacionamentos, em termos de trabalho, em termos enfim, questões acadêmicas. Tem pacientes que ficam, hoje em dia, décadas em casa, décadas, enfim, com diversas outras estratégias, mas totalmente dependentes da família, sem conseguir ir no supermercado pelo receio de poder ter uma crise e não saber o que fazer. E isso não deveria ser assim, não deveria mesmo, porque a gente tem muitas armas e essas armas elas funcionam muito. Se você for ver as estatísticas, de fato, o tratamento, claro, a gente tem que considerar isso daqui. Chega a 90% depois de cerca de 2 a 4 semanas, e isso vai melhorando com o tempo, conforme você vai cristalizando isso e conforme você vai colocando a sua atenção em outras coisas da vida, né? Então isso é algo que tende a melhorar com o tempo, mas é importante sempre a gente focar nisso, né? Então o tratamento ele foca, né? Todo tratamento psiquiátrico ou psicológico ele tem que ter como objetivo fazer com que a pessoa consiga de fato ter uma vida que o pessoal chama, né, na psicologia positiva, né, uma vida valiosa, uma vida que vale a pena ser vivida, né, uma vida satisfatória. E a vida satisfatória, assim, né, tem linhas que falam diferentes, mas alguns detalhes diferentes, mas todas elas envolvem um senso de competência, de identidade, de conexão, um senso de contribuição, um senso de que você pertence a algo maior que você. Então, de fato, não basta a gente relaxar ou diminuir os sintomas. Nós temos que voltar a viver. Por quê? Porque esse é o objetivo, e o objetivo não é você lidar com o pânico o resto da vida. O objetivo é que você trate pânico para que você possa lidar com a vida em si, que tem coisas muito boas e tem coisas que vão ser desafiadoras, mas você tem toda a capacidade de lidar com isso. Por quê? Porque se você sente isso daqui, não tem nada pior para sentir, e ainda sentir sem ter o direito de sentir devido ao julgamento. Bom, mas enfim, você fez a exposição interoceptiva, isso provavelmente tem um protocolo, claro, vai fazer com que essas crises fiquem muito próximas de zero. É importante que você faça então esses 2 pontos, né? A gente veja essa recuperação, você desafie na prática, mas aí fica muito mais fácil. E tenha este plano de prevenção de recaídas, que a maioria dos alunos do treinamento, às vezes, eles negligenciam, mas isso é fundamental, tá? Por quê? Porque a gente faz um plano de incêndio, né? Eu sempre digo isso, antes do incêndio acontecer. Às vezes a gente não quer nem que aconteça.
Mas na hora em que você vai ocorreu um sinal ali, o mundo mudou, alguma outra coisa ocorreu, você começou a ficar ansioso por, digamos, inimigos externos, o que é totalmente normal, isso começou de repente a te incomodar, naquele momento o seu raciocínio não vai estar bom. O seu córtex pré-frontal, dorso lateral, esquerdo principalmente, que tem a ver com isso, tem a ver com essa concentração, ele não vai estar super funcionante. Então é importantíssimo você ter anotado isso. Pode ser numa folha de papel, pode anotar numa folha, tirar uma foto no celular, jogar a folha fora, que é o que normalmente eu faço, sobre não o que você vai ficar refletindo, mas sim que estratégias práticas você vai fazer naquele momento. Pode ser estratégias relacionadas a pensamento, pode ser estratégias relacionadas a questões de lembrar aqui os seus ganhos. E tanto aqui na exposição quanto aqui a gente usa uma ferramenta de terapia chamada de flashcards, que eu não sei como traduzir, né, em português, são cartões, não sei, rápidos. Enfim, mas basicamente são o quê? São frases que têm que ser verdadeiras, são afirmações que têm que ser verdadeiras, e afirmações basicamente com dois princípios, e princípios que são de fato verdadeiros. O primeiro princípio é que você está seguro, não importa o que ocorra, não importa o quão ruim seja, isso não tem o poder de te fazer mal, não tem o poder de te matar. Isso vai passar e não vai demorar muito para passar. Por quê? Porque o corpo não aguenta, e o corpo ele aguenta doses incríveis de adrenalina e uma hora acaba a adrenalina. Isso não é algo que vai ser letal, obviamente, porque aqui a gente já fez, né, toda a avaliação cardíaca com no máximo dois cardiologistas, porque é fácil de ver, tá? Então aqui você vai ter que ter na mão o que você vai repetir caso note uma faísca, né? Então, essa é uma afirmação de segurança e é verdadeira. E é importante que isso seja algo que... Por quê? Porque você já sentiu aqui, mas está anotado aqui, é importantíssimo. E uma outra afirmação de que você, na verdade, não só não vai ter nada letal, como você, de fato, você venceu o pânico. E isso não é algo que pode ser questionado. Porque eu digo isso, você sobreviveu a 100% dos quadros de pânico. Você já venceu. Então, não só isso, você venceu por sua escolha. E até porque não tem como ninguém fazer isso por você. Então, não é mentira. É importante falar que você venceu porque você tem a habilidade intrínseca em você de ganhar disso. E por que essa afirmação é importante? Uma afirmação de autoeficácia. Porque isso foi visto recentemente, faz poucos anos, que isso aumenta a chance de que você consiga não só aliviar na hora, mas aumenta a chance de que isso também nunca mais volte, porque o medo, né, como eu falei, ele tem sido entendido hoje em dia muito mais como uma reação oposta à falta de defesa, digamos, a fragilidade do que... o medo está muito mais, com relação à fragilidade, ele está muito mais oposto à relação de ataque, de vitória, né? E não tanto oposto à relação de calma. Então aqui você está fazendo algo que nós chamamos de afirmação de autoeficácia. O que é isso? Eu dou conta. E eu dou conta pelas minhas próprias forças. É importante ter pessoas que, né, nós queremos ao nosso lado, mas é importante que a gente saiba que nós não somos impotentes. Então isso, né? Então aqui tanto de normalizar quanto de autoeficácia é fundamental, tá? Bom, aqui seria o tempo máximo, mas como é que funcionaria o protocolo de fato, né? O protocolo a gente colocaria, né? Avaliaria aqui no psiquiatra, o psiquiatra não faria nada, a não ser que fosse um quadro eminentemente bastante severo, e ele encaminharia você para fazer essa TCC. Ele teria que avaliar você em no máximo 4 semanas, e em 4 semanas você tem que ter tido uma melhora de 40% a 50%, tanto na frequência, na quantidade, e principalmente no quanto que isso atrapalha você de levar a vida. Isso tem que ocorrer em 4 semanas no tratamento, enfim, nesses protocolos, aí, uma grande parte deles
que eu não concordo totalmente, é um detalhe, mas é mais de 4 semanas não. Por quê? Porque se em 4 semanas não houver melhora nenhuma, aí são outras possibilidades, são duas basicamente. 3. Uma é, não está sendo feito direito a TCC. A segunda, talvez seja necessário uma medicação porque não está sendo possível devido à intensidade do sintoma. Ou terceiro, nós erramos o diagnóstico, temos que rever. Então isso sempre é algo que pode ocorrer, mas pânico não é um quadro, o pânico é um dos quadros que seria ali da atenção primária, e eu sei que isso não ocorre. E se você for passar com um psicólogo, é muito importante que ver se ele tem pelo menos esse conhecimento e essa ideia, esse preparo de fazer isso. Eu sei que isso é difícil, é muito difícil. Eu sou aqui de São Paulo, claro, enfim, fiz faculdade aqui no HC e aqui é uma bolha onde tem todos os especialistas do mundo, parece que, né? Sobra médico, mas isso não é a realidade. E por isso que também uma das missões aqui do canal é poder capacitar os psicólogos não a mudar a linha de terapias dele, mas simplesmente a saberem fazer algo que trata esse tipo de quadro. E isso é algo que tem uma eficácia assim quase que 100%. 100% a gente nunca fala que nada na vida, mas eu nunca vi algo tão eficaz que nem isso, nem em outras especialidades. Isso pode ser feito também por forma digital. É a mesma eficácia. Claro, pessoalmente, né, tem um contato humano, mas é a mesma eficácia. E isso é feito, enfim, em todos os países de primeiro mundo, porque não tem lá também para tanta população. Então, se você fizer isso guiado por um médico ou por um terapeuta, num formato digital, quer seja por mensagem de texto, quer seja por apostilas digitais, quer seja por vídeos, por aplicativos, isso também tem a mesma eficácia, tá? Então, isso é algo que não é para acontecer e, assim, a missão é pânico zero, né? O pânico ele pode vir, ok, mas o transtorno de pânico ele tem que ser remitido, zerado. Os outros quadros ansiosos também têm uma taxa alta de sucesso aqui. Pânico é algo que, assim, é pânico zero mesmo, porque isso ninguém deve ficar sentindo muito tempo e tem todas as chances de você conseguir melhorar, tá? Se você quiser saber mais, tem aqui no link provavelmente vários vídeos. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, às vezes eu faço um evento da maratona Viva Livre da Ansiedade, onde eu dou esse protocolo aí para todos os quadros e tem um treinamento para mentes ansiosas, que é basicamente uma terapia de cognitivo-comportamental para ansiedade digital e com esses protocolos. Mas caso você não pegue um momento em que há uma turma aberta, você pode procurar o seu psicólogo e esse daqui é o mapa, tá? Se sair muito disso, não é um bom tratamento. E se você quiser, você pode fazer tanto online, pode fazer aqui no treinamento, mas como pode fazer também. É que não tem muitos livros em português, né? Tem alguns livros em inglês. E aí eu recomendo o pessoal de Oxford, que foram eles que inventaram todos esses protocolos, né? Que você vai entrar num site chamado Treatment That Work. E aí lá vão ter vários livros e vai ter um sobre pânico lá, que é basicamente as pessoas que criaram isso tudo, são os maiores especialistas na área. Treatment That Work é vinculado à Universidade de Cambridge e de Oxford e esse também é o melhor grupo que tem para tratar isso. Mas importante é saber que isso é altamente tratável, o tratamento é extremamente contraintuitivo e a melhor forma de você poder ajudar alguém é você melhorando. E caso você não sinta, mas alguém próximo você sinta isso, a ideia é que você não precisa falar nada na hora. Por quê? Porque provavelmente você não vai saber e na hora mesmo da crise é um momento que não é para aprender nada, tá? E principalmente aconselhar ou tentar explicar para a pessoa e falar que vai passar de um jeito meio que quase que obrigando que vai passar, isso é uma coisa que não ajuda. Ajuda é você estar junto com ela e falar, olha, eu estou aqui independentemente, fica lá. E aí, procurar o tratamento, se quiser, e fazer o tratamento junto com ela, né? Então, isso de estar ao lado é fundamental. Jamais isso é um sinal de fraqueza, não é. Por quê? Porque, olha, além da minha própria experiência, além da experiência de vários pacientes, de alunos, eu posso dizer que eu já atendi muita gente nesse período aí da minha vida. E como eu fui um dos primeiros psiquiatras que começou a aparecer no YouTube, por incrível que pareça, pode ver vídeo meu lá bem novinho, 2015, não tinha muita opção, né? Então eu atendi pessoas que têm aí um nível extremamente alto de habilidades
e de, enfim, capacidades e nível financeiro, e elas não são pessoas isentas disso, pelo contrário, tá? Elas fazem exatamente esse tratamento que é o que mais funciona, tá bom? Então, aqui, espero que tenha ficado claro. Se não, você volta o vídeo, vê outras vezes, né? Mas o que você pode fazer a partir de agora? O que você pode fazer a partir de agora é você começar a escrever os seus flashcards, caso você tenha passado no seu cardiologista. O que são esses flashcards? De provar, de ali atestar, te lembrar que você não está passando por nada letal. É ruim, é horrível, sim, isso é para ser reconhecido, mas isso não tem o poder de fazer mal a você, isso é inofensivo, é importante. E também mostrar que se você está aqui é porque você resistiu, e isso é uma das coisas que exige uma capacidade, uma força sem igual. Por quê? Porque você luta com pânico e com o fato de não poder ter pânico, porque isso é um julgamento. E essa batalha não é para qualquer um. E não é mesmo. Então, esses flashcards você pode começar a fazer a partir de agora e, claro, ter à mão caso haja uma crise de pânico. Tá bom? Espero que isso tenha aqui ficado claro. Foi um vídeo um pouco longo, mas assim, esse é o protocolo, tá? Esse é o nosso, esse aqui é o GPS e vamos juntos aí, pânico nunca mais. E curtam aqui o vídeo, se inscrevam e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.